Olá, meu nome é Ricardo Capra e como cientista de dados e filósofo da tecnologia, eu estou investigando a interdependência entre humanos e máquinas na era da inteligência artificial. Isso aqui é um brainstorm. Eu vou dialogar com um ser híbrido que vai estar junto comigo. Eu estou fazendo esses diálogos com a intenção de investigar a intersecção entre humanos e máquinas em um momento onde está tudo muito confuso. Eu estou tentando entender como a inteligência artificial está afetando as pessoas, mas, mais do que isso, a tempestade que ela está gerando em volta. As minhas perguntas vão estar muito mais relacionadas com o comportamento, com a identidade, com o ser humano que está comigo, do que propriamente com o trabalho. Obviamente, a gente vai investigar um pouco mais dessa interdependência humano-máquina dentro da área de trabalho, porque é mais fácil da gente investigar esse ambiente. O ser híbrido que eu convidei para falar comigo hoje chama-se Marcelo Quinan. Então, Marcelo Quinan, muito bem-vinda. Obrigado por estar comigo aqui hoje. E a minha primeira pergunta, ela é para te apresentar, obviamente, né? Contar para a gente um pouco da tua história, mas eu já vou deixar a pergunta gancho aqui, que é a que conecta com o nosso brainstorm, que é: qual foi a tua primeira relação com a inteligência artificial? Quando que tu lembra que tu te conectou com a inteligência artificial, que tu tem lembrança, que ela foi uma coisa marcante para ti? Legal. Antes de mais nada, obrigado, Capra, pelo convite. Esse é um assunto que não só está dominando, como é muito interessante, né? Eu acho que o assunto está puxando a gente e eu acho isso muito legal de discutir e debater, ainda mais num formato tão aberto quanto esse. Bom, eu sou o Quinan. Eu tenho, no dia de hoje, tenho 46 anos. Eu já vivi em várias cidades, então eu já tive o processo de adaptação em várias cidades. Estou falando aí de 4 ou 5 cidades no Brasil e fora. Eu trabalho há 30 anos com máquinas. Na verdade, eu acho que eu trabalho há mais tempo do que isso com máquinas. Mas com computador especificamente trabalho há 30 anos. Sou um usuário ávido de Mac há 30 anos. E, enfim, eu acabo canalizando a minha criatividade através do design estratégico, mas eu estou entendendo que isso vira um pano de fundo aqui no nosso papo. Sou pai de 3 filhos e o fato de ter passado também por 3 educações que foram diferentes me faz também analisar um pouco, de uma forma um pouco diferente, esse cenário todo. E só para terminar, eu sou muito curioso com muitos assuntos relacionados à inteligência, criatividade e principalmente os hacks que a gente faz, tanto para conseguir exercer melhor os nossos trabalhos, nossos papéis, quanto para nós mesmos, né, ali dentro do nosso íntimo, do nosso raciocínio. Então eu sou apaixonado por hacks que funcionam. Sobre a minha primeira interação com a inteligência artificial, eu acho muito difícil ter uma resposta objetiva. Primeiro porque existe a inteligência artificial, o que se chama hoje de inteligência artificial, mas também existe a inteligência que você tem contato através de uma máquina, que é a inteligência de um outro ser humano que ultrapassa a máquina. E eu acho que aí entra um pouco do papel do design, de conseguir cristalizar a inteligência do designer, que tem uma visão de mundo e uma observação sobre aquele problema que ele quer resolver, dele conseguir sintetizar e cristalizar isso num objeto, numa plataforma, em algo, em um produto, no sentido mais dicionário mesmo da palavra, em um produto, e você ter contato com a inteligência daqueles designers, daquele time por trás daquele produto, ao utilizar ele. Isso é uma forma de ter contato com inteligências através de um produto criado pelo homem ou pela mulher. Isso, para mim, cria um blur, um desfoque entre o que é a inteligência artificial e o que é a inteligência através de produtos e serviços. Então, eu vou tentar responder pensando nos 2 cenários.
Acho que a primeira vez que eu tive contato com uma inteligência que vem de um outro ser humano que vem através de um produto foi quando eu era criança, que o meu grande sonho era ser inventor. Eu queria ser inventor e a primeira coisa que eu inventei, que eu me lembro, foi uma máquina de lavar o meu tênis. Ali eu enxerguei o processo de impregnar em um produto a minha inteligência para que outras pessoas usassem. E ali, meus irmãos, minha família acabou usando aquilo e, de fato, eu senti que a inteligência era transmissível sem ser no tete-a-tete. Então, ali, eu tive um contato que moldou minha vida. Eu lembro daquele momento até hoje e eu tento retomar esse processo até hoje no meu trabalho e nas minhas atividades. Com a inteligência artificial, essa que a gente está ouvindo tanto e falando tanto, eu acho que o primeiro momento de explodir a cabeça foi há uns anos atrás, quando eu vi um estudo apresentado numa universidade americana de uma forma de você manipular imagens e criar pedaços de imagens que não existem, usando um algoritmo muito diferente, porque ele considerava mais... Ele não considerava linhas e colunas de pixels, ele considerava raias e... Enfim, estou me enrolando aqui, mas é um negócio muito complexo que foi apresentado na época. Acho que isso foi há 16 ou 17 anos atrás. Esse foi uma pesquisa que foi rapidamente internalizada pela Adobe e se transformou no Generative Fill do Photoshop hoje. Há muitos anos atrás, óbvio. Mas eu me lembro que esse primeiro contato... Eu lembro de uma pessoa na plateia filmando a apresentação da tese de mestrado ou doutorado, não vou lembrar agora, numa universidade americana, que eu me lembro de isso ter chegado até mim e eu ter prestado muita atenção nessa apresentação, o que não fazia nenhum sentido para mim na época, mas era uma forma muito diferente e que até então era impensável para mim. E naquele momento eu falei, tá, tem alguma coisa aqui acontecendo. Aquilo não é o que hoje a gente chamaria de inteligência artificial, é um algoritmo, e eu entendo a diferença disso, mas para mim ali foi a primeira fresta que deu para enxergar. Então, eu pontuaria esses dois momentos. Traz uma coisa muito legal, e logo na tua introdução, e eu queria reconectar ela, porque ela é importante dentro da nossa conversa aqui, que eu estou estudando, investigando efetivamente o hibridismo, a nossa intersecção com a máquina. Uhum. E tu trouxe isso antes da inteligência artificial, e eu te conheço há muito tempo, e sei da tua relação com as máquinas. Eu vou pegar uma específica que me chama muita atenção. Porque quando a gente imagina a relação com a máquina, a gente sempre vai tentar fazer isso imaginando o lado cognitivo. Uhum. Porque o híbrido que a gente fala aqui é de um híbrido cognitivo, quando eu me misturo com a inteligência artificial. E daí eu já não consigo separar mais o que é ideia minha, o que é da máquina, o que é produção minha, o que é da máquina. Tu é um fotógrafo, né? Por lazer, por hobby, e também relacionado com as coisas que tu faz de uma maneira direta no teu trabalho. Isso é uma relação com máquina. Naquele momento, o que tu está fazendo é te relacionando com uma interface para observar o mundo. Então, naquele momento, talvez a tua relação com o mundo se modifique. Sim. Porque tu usa uma máquina para te relacionar com o mundo e aquilo registra o mundo a partir da tua memória, percepção e junto com os teus relatos a tua história que vai se conectar. Então tu já registra o mundo há muito tempo através de uma máquina. E eu tô eu queria pegar esse ponto porque essa tua relação com a máquina de transformar o mundo através de uma percepção humana com o registro de uma máquina já é algo ativo em ti desde muito cedo. Sim. E claro que quando a gente traz a palavra inteligência artificial, a gente logo vai tentar fazer isso em forma de código, software, mas tem o hardware ali, que já é a máquina fotográfica que a gente conhece, porque ela traduz o mundo, pelo menos, a partir do teu clique ou do teu input de um dado, né, de interromper o momento, que vai recolher um monte de dados dentro de uma foto. Isso para ti é perceptível ou... Não, peraí, eu só consegui notar isso quando se fala em inteligência artificial. Essa relação, ela era talvez
clara dessa forma antes? Ela era clara antes, mas ela ganha outras tintas e outros matizes com tudo isso que está acontecendo. Acho que esse exemplo que você trouxe é muito perfeito. Por quê? A máquina fotográfica, e eu comecei a fotografar há 30 anos atrás, então os meus primeiros passos não foram numa câmera digital, mas a máquina fotográfica, ela te impõe certos limites que muitas vezes te libertam. E a criatividade está sempre rodeada dessa questão, desse paradoxo entre o limite ser o fator de libertação e não o contrário. E para mim, o melhor exemplo da câmera para isso é, há muito tempo atrás, antes do iPhone, você tinha um gesto, o ato fotográfico ele era acompanhado de um gesto que era aproximar uma máquina no seu olho. Na tentativa de você isolar o restante do mundo que não está dentro daquele frame, daquelas 4 linhas ali. E isso é muito importante para o ato fotográfico porque você está editando a realidade, o que está dentro da foto e o que está fora. Por que eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando? Porque eu senti muito a diferença de começar a fotografar com um telefone celular, em que você não tem o isolamento do viewfinder. Você está olhando para o celular e a realidade continua acontecendo. E não existe aqui eu não estou tentando trazer uma visão do que é pior ou melhor, não é essa a discussão. A discussão é que essa interface, por ser diferente, mexe na minha cognição, e essa cognição, por ser diferente, está mudando todo o meu raciocínio. Então, por exemplo, a minha companheira, ela fotografa muito melhor com o celular do que eu. Ela tem muito mais o senso de timing, do momento certo de tirar foto do que eu, no celular. Na câmera, é diferente. Então, o que eu sinto é que a câmera fotográfica, como esse editor de realidades, ele já seta uma forma de interação ali que você já é híbrido. Mas perceba, quando você está aprendendo a fotografar com uma máquina, principalmente há 30 anos atrás, você tem um momento que você tem que entender como a máquina funciona. Você tem que entender onde estão os controles da máquina, para que você não tenha que pensar toda hora que você vai tirar uma foto. E essa curva de aprendizado, ela é tão importante que às vezes você não consegue trocar de marca de câmera fotográfica, porque você está acostumado com aqueles controles. Você está tentando justamente buscar esse hibridismo entre a resposta motora e a memória muscular de aonde estão os controles versus o que você está querendo de fato dizer com aquela foto. A pior coisa que tem é você ter que pensar em aonde estão os controles quando você está tentando tirar uma foto que ela vai mudar em 2 segundos. Então, eu sinto que essa interação humano-máquina, pelo menos na fotografia para mim, ela é muito presente. Ela mudou da câmera fotográfica analógica para digital, ela mudou da digital para o celular e ela segue mudando para novos paradigmas. Então, eu acho que ela é um bom exemplo do hibridismo. Mas eu também poderia citar, por exemplo, pegar um outro exemplo do campo criativo. A música tem muito isso também, né? Existem pessoas que você enxerga tocando e você fala, essa pessoa e esse instrumento são a mesma coisa. Seja ele um instrumento digital ou não. Para mim, a primeira pessoa que eu senti isso, nossa, essas duas coisas são a mesma, foi ouvindo Jimi Hendrix tocar guitarra. Porque para mim, de fato, esse era a grande ideia do Jimi Hendrix. Ele estava se expressando como quem está falando, né? E aí, ele, obviamente, não deve ter sido o primeiro, mas ele foi o primeiro para mim. E depois dele, isso é um ponto que eu sempre vejo quando eu estou num show ou alguma coisa assim, quais são os músicos que estão tão à vontade com aquela máquina que eles são uma coisa só. E quais não. Essa tua relação com o próprio smartphone, de mudar a tua relação, isso está mais próximo da inteligência artificial, obviamente, pela realidade Sim. que a gente tem atualmente. Tu traz um conceito que eu gosto muito de editar a realidade. Tu trouxe para se parar para pensar, o design
os designers no mundo, eles de alguma maneira tentam editar as realidades ou moldar as realidades dentro de formas ou dentro de maneiras de moldar a realidade em contextos específicos. Tu entende que essa inteligência artificial que está chegando, ela está afetando o teu comportamento? E eu estou falando isso porque tu entende que a inteligência artificial de alguma maneira está editando a realidade que a gente está dentro e como o teu comportamento foi alterado por isso? O que tu percebe que tu olha para ti e diz, puxa, esse comportamento ele foi alterado em razão desse momento que a gente está vivendo de inteligência artificial? Eu certamente acho que foi alterado. E para responder isso, eu vou voltar só mais uma vez ali na câmera fotográfica. As câmeras fotográficas tradicionais, quando você coloca o olho lá dentro, você está vendo, através de um jogo de espelhos, a realidade que está lá fora. Então é um raio de luz que chega até o teu olho, ele faz ele dá uma voltinha num pentaprisma, num jogo de espelhos, e ele chega até o teu olho. É analógico. É o mesmo fóton que está saindo de um lugar, chegando até o teu olho. Há uns anos atrás, a gente teve uma movimentação dentro do mercado fotográfico, que foram as câmeras mirrorless, né? As câmeras sem espelho. O que é uma câmera sem espelho? É justamente uma câmera que não faz essa voltinha toda com a luz, e ela, na verdade, é uma câmera que está gravando a realidade e projetando numa mini telinha no seu olho. Essa diferença, por mais que ela pareça apenas técnica, ela gera um impacto no comportamento de quem está tirando uma foto, que é, se antes, quando eu estava tirando uma foto com uma câmera analógica, eu tinha que imaginar como a foto sairia, porque eu não estou vendo em tempo real os controles que eu estou colocando na foto para ver se ela vai ficar mais escura ou mais clara. Eu estou vendo a realidade como ela é, e eu estou tendo que usar um algoritmo dentro da minha cabeça para falar, eu quero ela mais escura, então eu vou fazer assim, e imaginar que ela vai sair escura, versus com uma câmera mirrorless, você olha e diz, eu quero que ela seja mais escura, e a projeção se torna mais escura. Você começa a ter um preview da foto, que é como acontece, por exemplo, no iPhone, ou em qualquer outro celular. Isso muda o seu comportamento, principalmente o meu comportamento de compra. Eu demorei muito tempo para pensar, para conseguir encarar de que eu tinha que desligar esse raciocínio no meu ato fotográfico. E isso é uma mudança de comportamento que eu sempre tive algum receio. Tá, mas eu já vou ver a foto. Eu vou ter menos essa camada da imaginação. Mas eu resolvi encarar. Falei, tá, deixa eu me abrir para essa experiência e vamos ver como é que é. E hoje eu nem lembro como que era antes disso. Então eu acho que essa neuroplasticidade que a gente precisa carregar para a vida, que é saudável a gente carregar para a vida, ela acontece o tempo inteiro, cada vez mais rápido, como já sabemos, e eu tô com as portas abertas para esses novos jeitos. Então, como é que eu sinto que a inteligência artificial tem impactado o meu comportamento? Eu acho que já mentalmente, um pouco por já ter lido sobre isso, mas um pouco também na intuição, eu já consigo separar na minha cabeça que atividades que eu sei fazer melhor e que atividades que eu não sei fazer melhor. E dialogar comigo mesmo, ou com esse, não sei se é um alter ego artificial, mas enfim, com essa outra persona de mim mesmo, o que eu vou deixar para ela e o que eu vou fazer sozinho. Mas hoje eu tô num momento que eu ainda preciso aprender a trabalhar comigo mesmo dentro desse novo cenário. Então eu me vejo, às vezes, fazendo as coisas que eu sei que eu faço melhor no meu trabalho durante o trabalho, e as coisas que eu delegaria para esse combo híbrido entre eu e a inteligência artificial, eu tenho feito em momentos de maior concentração, justamente para entender se, de fato, aquilo faz melhor do que eu, ou vice-versa. Isso está mudando um pouco a minha forma de trabalhar. Então eu tenho os momentos de foco aprofundado, que eu geralmente estou mais dialogando com a inteligência artificial junto, e os focos e os momentos de foco mais social, vamos dizer assim.
esse é um ponto que eu ainda não consegui enxergar muito na minha realidade, que é como socializar esse diálogo em termos de trabalho, né? Quando a gente tem que produzir alguma coisa, socializar esse diálogo com o lado artificial. Eu acho que isso ainda é muito individual, sabe? Eu tenho o Brainstorm, é um podcast que a gente está fazendo com diferentes perfis de pessoas, né? Inclusive, a gente está captando e fazendo essa investigação com jornalistas, cientistas de dados, designers, filósofos, que a gente está trazendo para essa conversa. Inclusive, já tem os outros episódios gravados. Quem não assistiu ainda, vale a pena entrar lá e assistir, porque eles falam exatamente esse ponto que tu trouxe agora, de uma confusão de identidade, tá? E essa identidade, em vários momentos, eles me contaram aqui, tá? Que eles não conseguem mais... Eles falaram sobre o Kinan puro e o Kinan com o IA. Ou o Kinan IA e o Kinan identidade natural, tá? Como é que tu vê a tua identidade nesse momento? Tu consegue... Tu me falou um pouco do comportamento, mas aí tu falou do alter ego, que é esse ponto que eu gostaria de pegar, da tua personalidade, da tua identidade, né? Quando tu tá no teu dia a dia, tu consegue já separar essas coisas ou ela tá embutida? Tu consegue separar e colocar essa pessoa do lado, como tu comentou agora, porque tu separou ela, tá? Na conversa agora tu disse, não, eu separo, e agora eu vou me focar aqui, deixa a máquina Kinan aqui do lado, e eu vou agora me focar nessa atividade. Tu percebe essa identidade híbrida separável? Eu acho que cada dia eu percebo de um jeito diferente. Eu poderia te dizer aqui que eu percebo, mas, na verdade, depois de 10 dias eu volto a confundir, eu começo a entrar numa outra atividade que eu nunca tinha feito com o IA e os questionamentos todos voltam. Então, eu acho que eu tenho vivido um relacionamento com essa questão. Não é um relacionamento nem com essa pessoa. O que eu tenho separado são os momentos mais do que as entidades. Eu tenho um exemplo... eu não imaginava que a gente ia falar tanto de fotografia, mas eu estou curtindo muito que a gente está enveredando por esse lado. Tem uma coisa que aconteceu há uns 4, 5 meses atrás que foi curiosa, tá? Eu fotografo desde criança, basicamente. E eu sou uma pessoa bastante organizada, eu gosto do senso de organização, mesmo que ele, às vezes, não leve a nada, né? Não que eu não goste de um pouco de caos, mas eu também gosto do processar a informação e clusterizar ela e organizar ela e desorganizá-la de novo e fazer isso de novo. Eu tenho todas as fotos que eu já tirei na minha vida, eu tenho elas organizadas. Porque isso é um processo quase que terapêutico para mim. Eu vou revivendo certos momentos, eu vou questionando certas épocas. Isso para mim é muito frutífero, tá? Então, eu tenho, sei lá, das 45 mil fotos que eu tenho organizadas, talvez tenha ali umas 100, 150 que eu me orgulho realmente, que eu olho e falo, essa foto tá muito legal. Eu continuo gostando dessa foto depois de anos. E é óbvio que isso tem tudo a ver com as minhas memórias emocionais daquele momento, né? Eu acho que o ato fotográfico te traz isso de você também registrar a emoção que você sentiu naquele momento. Então, eu tenho esse ato de revisitar, ele é muito presente para mim, né? A cada 6 meses, 9 meses, eu dou uma olhada nisso tudo. Há uns 4 meses atrás, a gente estava fazendo um site novo para a minha empresa, a No One, e eu queria colocar uma foto de um retrato, porque eu sentia que a gente precisava voltar no nosso trabalho na No One, a gente precisava voltar a se expressar também através do retrato. O que a gente faz não tem nada a ver com fotografia, mas tem, né? Tem essa dualidade. E eu falei, cara, eu não tenho um bom retrato que eu tenha tirado, também não quero colocar pessoas que eu conheço, enfim, não é esse o ponto. Vou usar uma inteligência artificial para gerar um retrato. E eu fiquei uma noite trabalhando nisso, para gerar um retrato que expressasse o que eu queria dizer. E eu cheguei.
Então, hoje, quando você entra no site da Noan, tem uma foto de uma pessoa olhando para a câmera, um close super perto. Uma pessoa com sardas, com o cabelo meio bagunçado. Não é aquela foto clássica de banco de imagens. Mas é uma foto muito expressiva. Tão expressiva que rola aquele efeito clássico de nem todo mundo acreditar que aquilo foi gerado por IA. E ali tem um ponto que é, quando a gente decidiu usar aquela foto, eu não considerava aquela foto minha. Eu considerava aquela foto criada nos servidores de algum lugar com milênios de matemática por trás. E hoje, quando eu olho aquela relação, quando eu olho aquela foto, eu tenho uma relação um pouco diferente. Porque aquela foto já está há alguns meses representando alguma coisa. E essa ponte entre o que aquela foto está fazendo e o que ela está representando no mundo tem muito mais a ver comigo do que com os servidores que geraram ela. Então isso gera uma relação bagunçada, uma tríade bagunçada, que é: aquilo foi gerado por mim ou aquilo foi direcionado por mim? Ao mesmo tempo, a curadoria daquilo é minha. E isso bagunça tudo. Então, eu fiz toda essa volta para te dizer que se eu dissesse que essa relação está organizada na minha cabeça, ou eu estaria mentindo, ou eu estaria tirando um retrato instantâneo do dia de hoje e amanhã isso vai mudar. Porque, vou te dar um exemplo que já aconteceu comigo. Daqui a pouco alguém vai lá, acha aquela foto bonita, baixa e usa para um outro material. E, por acaso, eu descubro que aquela foto está sendo usada. Eu tenho autoria sobre aquilo? Eu não tenho. Como é que eu vou me sentir? Isso vai ressignificar todas essas relações. Então, eu acho que a gente está criando essas relações ainda. Eu não me sinto pronto para responder de uma forma cabal. Eu consigo responder como eu me sinto hoje. Hoje eu sinto que aquela foto foi uma parceria entre a tecnologia que existe e o meu olhar, uma curadoria minha e o significado cultural na minha vida que aquilo vai ter também é um desenho que eu estou colocando. Isso é o que eu consigo olhar hoje. Talvez amanhã isso mude. Indo mais profundamente da identidade, tá? Tu me respondeu, tá? Mas eu queria pensar agora na tua relação com a tua companheira, com teus filhos, com as pessoas que trabalham contigo, tá? Muito do que tu faz no teu dia a dia tem essa mistura. De uma maneira direta ou indireta, espontânea ou não, né? Tu vai lá, escreve um texto e tu pede para corrigir ele numa inteligência artificial, por exemplo, né? Ou tu produz uma imagem, como tu deu o exemplo, acabou de dar o exemplo. No momento que tu tá fazendo isso, de alguma forma, tu tá se misturando e uma parte do que está sendo exposto ali para o grupo que está contigo, as pessoas que estão ao teu redor, já não é puro. Né? Aí tu vai me dizer, não, mas espera aí, cara, quando a gente estuda, vai para a escola, a gente já não é mais puro porque a gente está sendo alterado pelas realidades e tal. E tudo bem. Porém, a gente percebe que a gente está recebendo um novo conhecimento. A partir daquele novo conhecimento, quando eu me relaciono com as pessoas que estão ao meu redor, eu estou me relacionando de uma maneira diferente. Só que o que a gente está falando agora é de uma intersecção com um outro tipo de inteligência que a gente não consegue mais separar, como tu acabou de contar aqui. Tu sente que a relação com as pessoas ao teu redor, filhos, companheira, colaboradores, pessoas que trabalham contigo, clientes, ela tem se alterado? Tu sente que as pessoas, em algum momento, tu te sente mais poderoso que as pessoas que não têm acesso a isso? A tua relação com as pessoas em volta, ela mudou? Eu sinto que a relação com as pessoas ao meu redor muda indiretamente. Muda porque o meu processo muda e o meu processo, trabalhar com IA também é uma forma de autoconhecimento. Né? Porque você saber qual é o seu repertório, qual é o limite do seu repertório, qual é o limite da sua forma de expressar, porque você ainda tem que se expressar mesmo que seja num prompt. Eu acho que isso faz você passar por um autoconhecimento.
não tão impactante, talvez, como alguém que tem um momento eureka no topo de uma montanha, ou numa sala, num consultório, ou às vezes tomando banho. Mas existe um processo contínuo e talvez homeopático de autoconhecimento de como você faz as coisas, como você enxerga as coisas. É muito legal quando você faz um brand prompts, né? A gente tem que chegar no objetivo, cada pessoa escreve o seu prompt e você compara eles e fala, gente, a gente tem visões completamente diferentes do que a gente quer, de como a gente quer chegar naquele resultado. Então, eu acho que o processo com a IA, ele passa por um processo de autoconhecimento e que este autoconhecimento faz você, às vezes, interfere nas suas relações. Então, eu não acho que ele é direto, eu acho que ele é indireto. Mas ele é mais fruto do autoconhecimento de usar uma nova tecnologia, e isso é assim desde que o mundo é mundo, do que da tecnologia diretamente. Então, eu imagino que, sei lá, quando a gente estava lidando com a tecnologia fogo, isso mudava o nosso autoconhecimento de uma série de questões. Não sou antropólogo para dizer, mas isso mudou o nosso autoconhecimento de nós como uma espécie, de nós como um coletivo, de nós como produtores e conservadores de comida e de energia, e isso mudou as nossas relações, certamente. Então eu vejo o impacto indireto nas minhas relações mais íntimas, né? Mas isso me gera uma curiosidade para saber também de ti, como que isso impacta nas suas relações mais íntimas. Assim. Eu até ia usar um exemplo, porque tu estava contando, e eu queria ir nesse ponto contigo da relação, por exemplo, pessoal, tá? Eu tenho 2 filhas, tu sabe, né? E a menor delas é a Vitória, que tem 5 anos. E eu uso o ChatGPT no meu smartphone e quando eu tenho uma dúvida, eu dialogo com ele. Uhum. Eu ensinei a Vitória a conversar. Então ela disse, eu chamei de um amigo do papai. Uhum. Tá? Então, quando ela me pergunta algo que eu não sei, e eu digo para ela, não sei, Vitória. Ela disse, mas pergunta pro seu amigo, papai. Sim. Tá? Porque se ele está aí junto contigo, se tu não sabe algo, complementa esse conhecimento na abordagem dela de dizer isso. E com o avançar do uso disso, ela viu eu pegando um local, uma flor, é um caso real, e que flor é essa? E aí aponta a câmera e a inteligência artificial explica que flor é aquela, de onde é. No Natal, ela falou assim, não tem como a gente conversar com o Papai Noel, porque alguns anos atrás eu fiz uma gravação com a voz do Papai Noel e falei, o Papai Noel vai chegar daqui a pouco, e fiz uma gravação, só que eu só emulei a voz, né? Uhum. Numa forma diferente, já era inteligência artificial, mas diferente. E dessa vez a gente fez diferente. Eu apontei para um Papai Noel de pelúcia lá e coloquei a voz do Papai Noel para conversar com ela através da inteligência artificial. E ela ficou interagindo. Obviamente que aquilo ali mudou minha relação com a Vitória, porque, primeiro, eu criei Você tem um amigo. Eu tenho um amigo. Segundo, esse meu amigo tem mais conhecimento do que eu sobre muitas coisas. Então, para ela, aquela relação talvez de poder, meu pai sabe tudo, já muda, porque não, meu pai não sabe, mas ele tem para quem perguntar. Eu estou dizendo isso para chegar no ponto que aquele elemento, aquela inteligência artificial está inserido dentro do contexto da minha família. Está instalado ali, ele faz parte da nossa relação familiar, a interação com aquele elemento artificial, com aquele personagem artificial ali, que é uma base de dados, com um sistema com ciência de dados por trás, que faz aquilo ali interagir com as pessoas. Isso dentro do teu dia a dia, da relação com as pessoas que tu trabalha, quando tu chega tu deu o exemplo da foto no site, mas tu chega para apresentar um trabalho para um cliente. Tu faz apresentações lindas, eu sempre me inspiro muito na forma que tu dá forma para as coisas. Até hoje, no meu trabalho, eu uso muito isso, mas hoje muito disso já é moldado com o apoio da inteligência artificial. Uhum. Nesse aspecto, tá? Tu entende que aquilo que tu tá levando com as pessoas, elas podem perceber menos a tua presença naquilo e mais da inteligência artificial?
Eu acho que se eu não souber dosar, sim, né? Como dosa? Eu acho que tem um olhar de... Vou inventar um termo aqui, tá? De massa crítica estética. Que é o que aconteceu, por exemplo, com os bancos de imagem. Eles usaram a mesma linguagem. E aí, eu tô falando de banco de imagem, mas posso falar da música? Posso falar da música pop? Posso falar... tipo assim... eu tenho olhado um pouco para música pop porque a minha filha mais nova ouve bastante as mesmas músicas, as mesmas cantoras, embora eu tente furar essa bolha, eu e a mãe dela, a gente tente furar bastante essa bolha, a gente acaba ouvindo muito o mesmo tipo de música e eu sinto falta de certos elementos. E você vê que existe uma massa crítica estética e você repara nesse padrão. Então eu sinto que o que nos faz saber dosar é a gente entender que um padrão foi utilizado demais num nível que ele é tão previsível que ficou chato. Você não tem mais a sensação de descoberta, ou de risco, ou de surpresa, porque atingiu-se uma massa crítica estética. Então, por exemplo, se eu falar para você, pensa aí numa imagem clássica de bancos de imagem, eu já sei o que vai vir na sua cabeça. E se eu falar, pensa aí numa imagem clássica gerada por inteligência artificial, talvez ainda não venha, talvez venha as primeiras ondas. Porque hoje está cada vez mais difícil de você separar o que é o que não é. Mas essa massa crítica estética, ela vai no texto. Você consegue ver no texto também. Então, assim, eu sinto que essa dosagem, ela está relacionada a essa massa crítica estética e eu acho que as crianças vêm com isso. Eu acho que qualquer ser humano vem com isso integrado, entendeu? Nativo. Porque nós somos máquinas de busca de padrão. Nosso processo cognitivo é assim. A gente é cabeado dentro da gente mesmo para buscar esses padrões. E quando a gente chega nesses padrões, a gente quer buscar novos, e buscar novos, e buscar novos. Então, eu acho que a dosagem tem a ver com isso. Então, se eu pensar num projeto apresentado há 5 anos atrás e eu chegasse com uma imagem clássica de inteligência artificial generativa, eu talvez sobressaísse e as pessoas olhariam para mim. Se eu fizer isso hoje, com aquela mesma imagem que já está bem datada, talvez as pessoas olhem mais para a massa crítica estética na imagem e menos para mim. Então eu acho que isso é muito cíclico, inclusive, né? Daqui a pouco, assim como os modismos estéticos acontecem, e eu acho ótimo que eles aconteçam, porque é uma grande terapia coletiva, daqui a pouco isso vai voltar a ser muito legal. E aí o Capra, que foi o cara que voltou a usar aquele padrão estético, que estava até meio escondido, vai ser um grande curador e os olhos vão voltar para ele. Então, eu sinto que isso tem um pouco a ver com a dose, e a dose tem total a ver com a massa crítica do padrão estético, que tem a ver com a nossa busca de padrões. Eu acho que entender isso dentro de uma sala com, sei lá, 50 pessoas é uma sensibilidade que não é todo mundo que tem, mas quem tem vai conseguir fazer melhor uso, né, de conseguir se sobressair em relação à inteligência artificial. Você contou o caso da tua filha. Há 1 ano atrás, aproximadamente, não, acho que tem exatamente 1 ano atrás, eu fiz uma experimentação com a minha filha, que naquela época tinha 7 anos, e eu coloquei o Apple Vision Pro nela. O que é o Apple Vision Pro? Só pra galera. O Apple Vision Pro, quando você olha ele no rosto de alguém, parece um óculos de realidade virtual, mas eu acho que isso é uma visão parcial. Ele também é isso. Ele é um computador espacial. Espacial não no sentido de espaço, a última fronteira, mas no sentido espaço aqui, tridimensionalidade, né? Ele é um computador que permite que você faça realidade virtual, realidade aumentada, várias realidades lá dentro, mas ele também permite que você use ele como um computador mesmo, né? Com uma diferença cognitiva enorme, porque ao invés de usar um mouse, você usa os seus próprios olhos. E esse foi o ponto que mais me chamou a atenção quando eu coloquei nela. Porque eu achei que ela ia ter os mesmos picos de experiência que eu tive.
Então, ela que estava iniciando, aprendendo a usar um computador ainda, mas já sabia ali que o mouse você mexia, a setinha mexia e tal, eu fiz bastante questão de explicar para ela de que o mouse dela era o olho dela. Que era só ela olhar e a intenção dela ia ser percebida. E eu tive a melhor resposta para mim, que foi: mas não é sempre assim? E não é sempre assim. E isso me gerou um momento que é a relação entre humano-máquina, ela tá sempre pautada na intenção, na intencionalidade. Antigamente, para a gente conseguir tirar algo de um sistema como um computador, antigamente estou falando há 30 anos atrás, a sua intencionalidade tinha que ser transformada em texto. Você promptava, né? E aí eu estou indo na raiz da palavra prompt. Você tinha lá uma linha de comando que você promptava e que você tinha que mostrar a sua intenção no prompt. É muito curioso que a interface com o usuário hoje, da maior parte das inteligências artificiais, continua sendo o prompt, que talvez seja a forma mais rudimentar, só que você já vê outros cenários em que a sua intenção é capturada de outra forma, como no Apple Vision Pro. Uhum. Ele não é vendido como um computador de inteligência artificial, não ainda, né? Essa semana houve um update que está mudando um pouco isso, mas desde o início ele captura a sua intencionalidade por onde você está olhando. E isso, para mim, foi um ponto muito forte. E que eu tenho observado muito nas evoluções que eu tenho visto em inteligência artificial, que é: daqui a pouco eu vou ter um fone, que eu vou trabalhar de fone, mas ele está capturando a minha intencionalidade com as ondas do meu cérebro. O quanto que eu vou querer que ele capture? Como que eu ligo o mute? Como é que eu ativo o mute? De tipo, cara, eu não quero que você veja a minha intenção agora. Agora eu quero filtrar as minhas intenções através de uma interface como um prompt, ou como um mouse, ou como qualquer outra. Agora, não, eu quero que você pesque a minha intenção, mesmo antes de eu mesmo saber qual ela é. E eu tenho sentido muito isso nessa viagem com o Apple Vision Pro. Sim. Não sei se você sentiu isso quando você colocou. Sim, senti. E eu acho que tu traz aqui uma questão da intencionalidade, tá? Que me pega um ponto que é a autonomia, tá? E tu usou o exemplo do fone aqui, que eu acho muito legal. E quando eu falo de autonomia, eu estou pensando em processo decisório, tá? Pensa na maneira que tu toma decisões no dia a dia, o quanto dele está sendo Quina puro ou Quina com máquina, né? Com inteligência artificial. Porque a escolha da tua música, a escolha do teu próximo vídeo, a tua próxima compra, o restaurante, de alguma maneira estão sendo afetadas por algoritmos, sistemas de inteligência artificial que vão, de alguma maneira, te induzindo a determinadas decisões. Tu entende que a tua autonomia foi afetada desde que cresceu a dimensão de ecossistema de inteligências artificiais ao nosso redor? Eu sinto que o viés... Eu me sinto mais enviesado, mas não com menos autonomia. Vou dar um exemplo, talvez muito idiota, mas no começo da pandemia, enfim, naquele momento grandíssimo de incerteza, né? Eu achava que ia durar 1 mês e meio. Eu e metade do planeta, talvez, achávamos que ia durar 1 mês e meio, e durou anos. Mas ali no começo eu falei, bom, eu preciso me ocupar. E eu vou criar linhas de ocupação aqui. Vou fazer coisas que eu tô querendo fazer há bastante tempo. E naquele momento, eu criei uma linha ali, um foco que era, sempre que eu estiver ouvindo música, eu vou treinar o meu algoritmo. Então, eu criei uma conta nova num serviço de streaming. Eu inputei as músicas que já estavam na minha biblioteca de músicas desde os anos 2000, talvez, porque a mesma biblioteca vem crescendo. E falei, essas aqui são as músicas que eu teria discos, né, físicos, se é que eu não tenho eles até hoje. Toca aí pra mim, traz as sugestões, e eu dei um grande shuffle. E eu vivi alguns anos com o meu streaming no shuffle, com uma única regra. Se a música fosse boa a ponto de eu ouvir de novo,
eu adicionava na minha biblioteca. E se a música fosse boa a ponto de eu falar, cara, eu nunca mais posso perder essa música do meu radar, eu favoritava ela. E eu comecei a dialogar comigo mesmo. Porque eu estava intencionalmente, volta à intenção, querendo treinar o meu algoritmo para que ele fosse a melhor rádio que eu já escutei. Não era ele que estava te treinando. De uma certa forma, sim. Porque conforme ele vai me alimentando do tipo, quem sabe você se alimenta com um pouquinho disso aqui agora, ele tá me conduzindo. Só que por que eu acho que eu não perco a autonomia? Porque eu ainda posso pausar ele, voltar para minha biblioteca, e isso eu às vezes faço no fim de semana, eu ainda ouço vinil. Para mim a autonomia tá ali. Então, da mesma forma, no meu serviço de streaming, eu ainda tenho lá cara, eu não quero... Agora, eu já mudei de fase, né? A pandemia acabou. E às vezes eu entro e falo, eu quero ouvir esse disco aqui. Eu ainda tenho essa autonomia. Eu não estou perdido. Mas eu já ouço o disco pensando, cara, eu vou continuar ouvindo o que ele tem para me oferecer porque eu quero ser enviesado. Sim. E eu acho isso extremamente social. Antes, quem sempre me enviesou foram meus amigos. Eles continuam me enviesando. Mas agora eu tenho esse amigo, o amigo do papai, como você falou, que está me enviesando num nível com acesso a dados que nenhum dos meus outros amigos tem. E com acesso mais íntimo aos dados, porque tem discos que eu ouço que meus amigos não sabem que eu ouço. Sim. E aí tem aquele contrato social do tipo, eu não sei se eu quero que eles saibam, né? Sim. Então, eu acho que tem uma intimidade muito forte, eu acho que tem um enviesamento muito forte, mas eu não sinto que eu perdi a autonomia. Hoje. Tu sabe minha relação com dados, né? E acompanha essa longa jornada há muito tempo da minha história junto, tá próximo disso e conhece essa história. E quando eu comecei a estudar essa relação da interdependência humano-máquina, que é como ela tradicionalmente conhecida na academia, dentro do mercado de uma maneira geral, eu percebi que estava faltando um elemento nessa equação, que são os dados. Porque entre o humano e a máquina, eu tenho dados. O dado, né? O humano, sim, na verdade, o conceito adequado seria humano, dado, máquina. Porque, na verdade, no dado é onde está exatamente a fusão. Porque a nossa relação com a máquina, por mais que a gente insira ela dentro do corpo, o que a gente vai trocar o corpo com a máquina são dados. É a informação circulante que faz, sim, com que esses dois entes se conectem. Seja a relação de autonomia, identidade ou o que for. Isso faz com que, de alguma maneira, parte do Kinan esteja sendo transferido para essa base de dados e parte da máquina transferida. Então, a base de dados já é uma base de dados conjunta de nós, de vocês dois aqui, para fazer a relação de Kinan puro e Kinan junto da máquina, né? Te preocupa deixar para o mundo essa base de dados proprietária? Afinal, é um pedaço teu, é a música que tu não conta para os outros, mas que de alguma maneira pode estar ali dentro, e que isso fique no mundo, porque daqui a pouco o Kinan não está mais aqui, pela questão biológica, de vida, e daqui a pouco esse estilo de música do Kinan, eu posso voltar lá nas playlists do Kinan e dizer, cara, deixa eu passar um tempo com o Kinan agora. Sim. E essa relação que vocês criaram permitiu que, além de criar, deixasse no tempo. Isso te deixa confortável? Cara, acho que disponíveis para o mundo, eu me sinto num outdoor, assim. E nesse nível, não me sinto. Num nível um pouco mais anonimizado, do tipo, teve um cara que a gente não sabe exatamente quem ele é, mas que ele ouvia essas músicas, curtia esses posts, fazia tais coisas, fazia tais prompts. Eu não acho tão problemático. Num nível talvez mais íntimo, de família. Amigos, eu acho que tem coisas a separar, assim. É menos uma questão sobre guardar segredos e mais sobre guardar a intimidade, né? Porque você é o coletivo das suas ações, o coletivo dos seus sentimentos, e nem todas as ações e sentimentos você se orgulha. Então, eu não acho que é um problema você ser lembrado por coisas que você não se orgulha naquele momento, desde que isso esteja posto. Desde que o fato de que você não se orgulha daquilo, daquele sentimento, ou daquele momento,
também seja um dado. Quando você isola o dado, aí é um problema. Sim. Então, o que eu sinto para mim é meio que ou tudo ou nada. Se todas as circunstâncias e contextos de todos esses dados for junto, eu vou achar muito poético. Mas se não for, e sempre vai ter uma curadoria, sempre vai ter um corte, sempre vai ter um frame, eu acho que tem coisas que eu me sinto mais à vontade do que outras. Indo para o final aqui, encerrando nosso brainstorm aqui, tá? Eu queria te fazer primeiro uma pergunta e depois que tu traga uma mensagem disso. Tá? A pergunta ela é simples, direta. Tu te considera um ser híbrido? Sim, desde que eu nasci. O que é ser um ser híbrido para ti? Eu acho que, para mim, a abordagem que você traz de ser híbrido é muito interessante, mas na minha linha do tempo de eras, a gente se tornou híbrido quando a gente passou pela revolução das ferramentas e hoje a gente está na exponencialidade disso. Então, eu sou muito enraizado. Eu gosto muito de ver pessoas que trabalham com muita destreza fazendo alguma coisa. Eu mesmo busco fazer isso. Lá na minha casa tem um monte de ferramenta. Eu gosto de construir coisas, móveis, essas coisas assim. E às vezes, quando alguém vai trabalhar lá em casa, sei lá, fazer coisa que eu não sei fazer, eu adoro ficar observando, porque eu gosto muito de ver a destreza com a qual as pessoas usam as ferramentas que elas usam. E, para mim, a hibridicidade, não sei se essa palavra existe, estou inventando ela aqui agora, ela existe neste ponto. A diferença é que cada um escolhe as suas ferramentas, ou as ferramentas escolhem os seus donos, mas essa conexão entre você e esta ferramenta, que às vezes tem uma inteligência indireta, como, por exemplo, sei lá, um martelo. O cara que inventou o martelo incrustou aquele objeto com a sua própria inteligência. Ou um sistema que é muito mais complexo e que tem a inteligência de uma humanidade inteira ali dentro, para mim isso são diferentes ondas da mesma hibridez, entendeu? Mais uma palavra inventada aqui. Então, na minha linha do tempo, isso começa lá atrás. Então, eu me considero um ser híbrido desde que eu comecei a usar ferramentas. Me considero um ser híbrido de altíssima complexidade quando eu uso ferramentas de altíssima complexidade. E eu sinto, na minha vida, pelo menos, uma necessidade de, às vezes, mudar de complexidade. Então, às vezes, eu me sinto sufocado pela complexidade da IA e eu faço tarefas mais mundanas. Eu cozinho, eu penduro um quadro numa parede, eu reformo um móvel, alguma coisa assim, para lidar com outro tipo de ferramenta que me torna híbrido, entendeu? Então, a minha mensagem sobre se eu me enxergo ou não como um ser híbrido, ela está conectada com isso. Eu me sinto sendo um ser híbrido desde que eu comecei a empunhar uma ferramenta, seja ela qual for. E eu sinto que nós, como espécie, estamos fazendo isso desde então. Só numa curva mais exponencial. Uma dica final para as pessoas que ainda não perceberam que estão recebendo interferência da inteligência artificial ou das máquinas, de uma maneira como tu colocou aqui. E aqui não é modo inspiração para quem está nos acompanhando, mas sim algo que tu demorou para perceber ou separar. E aqui tu trouxe antes o exemplo de separar o momento. Não, aqui eu estou percebendo a inteligência artificial e eu quero cozinhar. Tem algo que tu fez que fez diferença nessa tua relação com a máquina, com a inteligência artificial? Eu tenho uma imagem que se forma na minha cabeça quando eu estou usando a inteligência artificial e que, para mim, é uma imagem muito bonita e eu gosto de revisitar ela, que é... Quando eu uso inteligência artificial, eu estou usando muitas inteligências humanas que podem ou não podem estar vivas hoje, que estão conectadas e sistematizadas de uma determinada forma. Essa forma, esse mapa, esse rizoma, que é uma imagem muito próxima com qualquer foto
de natureza que eu consiga pensar é algo que sempre vem quando eu uso inteligência artificial. Assim. E eu acho que ter essa perspectiva de que a gente está conseguindo conectar inteligências que já foram, inteligências que estão sendo, e preparando inteligências que virão num sistema só, eu acho ela muito natural. Ela é um rizoma, ela é um sistema natural, ela é como fungos se comunicam, ela é como plantas se comunicam, ela é como animais interagem. E ao mesmo tempo que eu fico de boca aberta quando eu tenho certos resultados ali, eu acho muito natural. No fundo, eu acho que a gente está repetindo a natureza nesse sistema. Essa é uma imagem que eu gosto muito e que ela me tira um pouco da ansiedade de estar lidando com isso. Então, eu tenho buscado frisar isso nas minhas conversas também com meus filhos, com pessoas com quem eu trabalho, para também tranquilizar, né? Tranquilizar um pouco. O mundo vai mudar e a gente vai ter que mudar junto. Ele está mudando o tempo inteiro, mas eu acho que tem uma coisa de natural nisso. Obrigado, Kinan. Esse foi mais um dia de investigação de humano-máquina para entender o híbrido. Tá? E essa investigação da interdependência humano-máquina que a gente está fazendo através de Brainstorm, ela tem exatamente essa função de olhar para a tempestade ao redor da inteligência artificial e não para o aspecto técnico ou funcional dela. A gente vem gravando essa temporada tentando desmontar aquilo que está sendo ao natural construído, como você colocou aqui, de um indivíduo misturado com a inteligência artificial. Mas como ele quando não está misturado? Como ele é separado? Uhum. E nesse diálogo eu tento separar exatamente um pouco dessa conversa. E convido as pessoas que estão acompanhando, que estiveram conosco e que ficaram aqui refletindo sobre esses pontos, porque ele é um sentimento estranho quando a gente está fazendo a conversa, porque ela Sim. tem um elemento presente aqui que a gente não toca nele, nela, na inteligência artificial, nessa relação. Então eu convido as pessoas que nos acompanharam, assistiram a curtir, deixar comentários e falar um pouco, deixar uma mensagem aqui daquilo que mais encantou nessa conversa com o Kinan aqui também. E a gente se vê na próxima. Obrigado, Kinan. Obrigado, Capra.